Boa noite, amigos. Hoje é 23 de julho de 2025, quarta-feira. Esse é o canal Leitura Integrativa. Sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Lúcia. O livro que nós estamos lendo, como vocês já devem saber, é O Mulato de Aloysio Azevedo. Clique Editora. Estamos na página 51, é um livro de Aloysio Azevedo, é um livro brasileiro, né? É um clássico da literatura brasileira e que cai muito em Enem, nesse tipo de coisa. Então, nós estamos lendo esse livro agora. Espero que a gente consiga terminar bem rápido. Estamos na página 51. Tinha os gestos bem educados, sóbrios, despidos de pretensão. Falava em voz baixa, distintamente, sem armar o efeito. Vestia-se com seriedade e bom gosto, amava as artes, a ciência, a literatura e um pouco menos a política. Em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes, tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Não sabia ao certo quais eram as circunstâncias em que viera ao mundo, não sabia quem devia agradecer a vida e os bens de que dispunha. Lembrava-se, no entanto, de haver saído em pequeno do Brasil, e podia jurar que nunca lhe faltara o necessário e até o supérfluo. Em Lisboa tinha ordem franca. Mas quem vinha a ser essa pessoa encarregada de acompanhá-lo de tão longe? Seu tutor, com certeza, ou coisa que o valha, ou talvez seu próprio tio, pois quanto ao pai, sabia Raimundo que já o não tinha quando foi para Lisboa, não porque chegasse a conhecê-lo, nem porque se recordasse de ter ouvido de alguém o doce nome de filho, mas sabia-o por intermédio do seu correspondente e pelo que deduzia de algumas vagas reminiscências da meninice. Sua mãe, porém, quem seria? Talvez alguma senhora culpada e receosa de patentear a sua vergonha. Seria boa? Seria virtuosa? Raimundo perdia-se em conjecturas e, malgrado o seu desprendimento pelo passado, sentia alguma coisa atraí-lo irresistivelmente para a pátria. Quem sabia se aí não descobriria a ponta do enigma? Ele, que sempre vivera órfão de afeições legítimas e duradouras, como então seria feliz? Ah, se chegasse a saber quem era sua mãe, perdoar-lhe-ia tudo, tudo. O quinhão de ternura que a ela pertencia estava intacto no coração do filho. Era preciso entregá-la a alguém. Era preciso desvendar as circunstâncias que determinaram o seu nascimento. Mas, no fim de contas, refletia Raimundo em um retrocesso natural de impressões. Que diabo tinha ele com tudo isso, se até aí, na ignorância desses fatos, vivera estimado e feliz? Não foi decerto para semelhante coisa que viera à província. Por conseguinte, era liquidar os seus negócios, vender os seus bens, e por aqui é o caminho. O Rio de Janeiro lá estava à sua espera. Abriria ao chegar lá o seu escritório, trabalharia ao lado da mulher com quem casasse e dos filhos que viesse a ter, sem sequer havia de lembrar-se do passado. Sim, que mais poderia desejar melhor? Concluíra os estudos, viajara muito, tinha saúde, possuía alguns bens de fortuna, era caminhar para frente e deixar em paz o tal passado. O passado, passado, ora Deus. E, chegando a esta conclusão, sentia-se feliz, independente, seguro contra as misérias da vida, cheio de confiança no futuro. E por que não havia de fazer carreira? Ninguém podia ter melhores intenções do que ele. Não era um vadio, nem homem de maus instintos. Aspirava ao casamento, à estabilidade. Queria, no remanso de sua casa, entregar-se ao trabalho sério, tirar partido do que estudara, do que aprendera na Alemanha, na França, na Suíça e nos Estados Unidos. Faltava-lhe apenas vir ao Maranhão e liquidar os seus negócios, pois bem, cá estava. Era aviar e pôr-se de novo a caminho. Foi com esta ideia que ele chegou à cidade de São Luís
e agora, na restauradora liberdade do quarto, depois de um banho tépido, o corpo ainda meio quebrado da viagem, o charuto entre os dedos, sentia-se perfeitamente feliz, satisfeito com a sua sorte e com a sua consciência. Ah, bocejou, fechando os olhos, é liquidar os negócios e pôr-me ao fresco. E com um novo bocejo deixou cair no chão o charuto e adormeceu tranquilamente. No entanto, a história de Raimundo, a história que ele ignorava, era sabida por quantos conheceram os seus parentes no Maranhão. Nasceu numa fazenda de escravos na Vila do Rosário. Muitos anos depois que seu pai, José Pedro da Silva, aí se refugiara, corrido do Pará, ao grito de Mata Bicudo, nas revoltas de 1831. José da Silva havia enriquecido no contrabando dos negros da África e fora sempre mais ou menos perseguido e malquisto pelo povo do Pará, até que um belo dia se levantou contra ele a própria escravatura, o que o teria exterminado se uma das suas escravas mais moças, por nome Domingas, não o prevenisse a tempo. Logrou passar incólume ao Maranhão, não sem pena de abandonar seus haveres e risco de cair em novos ódios que esta província, como vizinha e tributária do comércio da outra, sustentava, instigada pelo farol contra os brasileiros adotivos e contra os portugueses. Todavia, conseguiu sempre salvar algum ouro, metal que naquele bom tempo corria abundante por todo o Brasil, e que mais tarde a Guerra do Paraguai tinha de transformar em condecorações e fumaça. A fuga fizeram eles, senhor e escrava, a pé por maus caminhos, atravessando os sertões. Ainda não existia a companhia de vapores e os transportes marítimos dependiam então de vagarosas barcas à vela e remo e às vezes puxadas à corda nos igarapés. Foram dar com os ossos no rosário. A contrabandista arranjou-se o melhor que pôde com a escrava que lhe restava. O contrabandista arranjou-se o melhor que pôde com a escrava que lhe restava e mais tarde, no lugar denominado São Brás, veio a comprar uma fazendola onde cultivou café, algodão, tabaco e arroz. Depois de vários abortos, Domingas deu à luz um filho, de José da Silva. Chamou-se o vigário da freguesia, e no ato do batismo da criança, esta com a mãe receberam solenemente a carta de alforria. Essa criança era Raimundo. Na capital, entretanto, acalmavam-se os ânimos, José prosperou rapidamente no Rosário, cercou a amante e o filho de cuidados, relacionou-se com a vizinha, criou amizades e, no fim de pouco tempo, recebia em casamento a senhora D. Quitéria Inocência de Freitas Santiago, viúva brasileira rica, de muita religião, escrúpulos de sangue e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não ser branco constituía só por si um crime. Página 54. Foi uma fera. Às suas mãos, ou por ordem dela, vários escravos sucumbiram ao relho, ao tronco, à fome, à sede e ao ferro em brasa. Mas nunca deixou de ser devota, cheia de superstições, tinha uma capela na fazenda onde a escravatura, todas as noites, com as mãos inchadas pelos bolos e as costas lanhadas pelo chicote, entoava súplicas à Virgem Santíssima, Mãe dos Infelizes. Ao lado da capela, o cemitério das suas vítimas. Casara com José da Silva por dois motivos simplesmente, porque precisava de um homem e ali não havia muito onde escolher, e porque lhe diziam que os portugueses são brancos de primeira água. Nunca tivera filhos, um dia reparou que o marido, a título de padrinho, distinguia uma certa ternura, o crioulo da Domingas, e declarou logo que não admitia, nem mais um instante aquele moleque na fazenda. Seu negreiro, gritava ela ao marido, fula de raiva, você pensa que lhe deixarei criar em minha companhia os filhos que você tem com das negras? Era só também o que faltava. Não trate de despachar-me, quanto antes o moleque, que serei eu quem o despacha, mas há de ser para ali, para junto da capela. José, que sabia perfeitamente de quanto ela era capaz, correu logo à vila para dar as providências necessárias à segurança do filho. Mas ao voltar à fazenda, gritos horrorosos atraíram-me no rancho dos pretos. Entrou descoroçoado e viu o seguinte: estendida por terra, com os pés no tronco,
cabeça raspada e mãos amarradas para trás, permanecia Domingas completamente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho, de 3 anos, gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e de cada vez que ele se aproximava da mãe, 2 negros, à ordem de Quitéria, desviavam o rei das costas da escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de pé, horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava obscenidades, uivando nos espasmos flagrantes da cólera. Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já sintomas de loucura. O pai de Raimundo, no primeiro assomo de indignação, tão furioso, acometeu sobre a esposa, que a fez cair. Em seguida ordenou que recolhessem Domingas à casa dos brancos e que lhe prodigalizassem todos os cuidados. Quitéria, a conselho do vigário do lugar, um padre ainda moço chamado Diogo, o mesmo que batizara Raimundo, fugiu essa noite para a fazenda de sua mãe, Dona Úrsula Santiago, a meia légua dali. O vigário era muito da casa de Santiago, dizia-se até aparentado com elas. O caso é que foi na qualidade de confessor, parente e amigo que ele acompanhou Quitéria. José da Silva, por esse tempo, chegava à cidade de São Luís com o filho. Procurou seu irmão mais moço, o Manuel Pedro, e entregou-lhe o pequeno, que ficaria sob as vistas do tio, até ter idade para matricular-se num colégio de Lisboa. Feito isso, tornou de novo para sua roça. Agora contava viver mais descansado. Era natural que a mulher se deixasse ficar na casa da mãe. Ao chegar lá, sabendo que não a esperavam essa noite, e como visse luz no quarto da esposa, apeou-se em distância, e para não se encontrar com ela, guardou o cavalo e entrou silenciosamente na fazenda. Os cães conheceram-no pelo faro e apenas rosnaram, mas na ocasião em que ele passava defronte do quarto de Quitéria, ouviu aí sussurros de vozes que conversavam. Aproximou-se, levado pela curiosidade, e encostou o ouvido à porta. Reconheceu logo a voz da mulher. Mas com que diabo ela conversaria aquela hora? Conteve a impaciência e esperou de ouvido alerta. Não havia dúvida, a outra voz era de um homem. Sem esperar mais nada, meteu ambos à porta e precipitou-se dentro do quarto, atirando-se com fúria sobre a esposa, que perdera logo os sentidos. O padre Diogo, pois era dele a outra voz, não tivera tempo de fugir e caíra trêmulo aos pés de José. Quando este largou das mãos a traidora para se apossar do outro, reparou que a tinha estrangulado. Ficou perplexo e tolhido de assombro. Houve então um silêncio ansioso. Ouvia-se o resfolegar dos 2 homens. A situação dificultava-se, mas o vigário, recuperando o sangue frio, ergueu-se, consertou as roupas e, apontando para o corpo da amante, disse com firmeza: Matou-a, você é um criminoso. Cachorro, e tu? Tu serás porventura menos criminoso do que eu? Perante as leis dê certo, porque você nunca poderá provar a minha suposta culpa, e se tentasse fazê-lo, a vergonha do fato recairia toda sobre a sua própria cabeça. Ao passo que eu, além do crime de injúria consumado na minha sagrada pessoa, sou testemunha do assassínio desta minha infeliz e inocente confessada. Assassínio que facilmente documentarei com o corpo de delito que aqui está. E mostrava a marca das mãos de José na garganta do cadáver. O assassino ficou aterrado e abaixou a cabeça. Vamos lá, disse o padre afinal, sorrindo e batendo no ombro do português. Tudo neste mundo se pode arranjar com a divina ajuda de Deus. Só para a morte não há remédio. Se quiser, a defunta será sepultada com todas as formalidades civis e religiosas, e dando à voz um cunho particular de autoridade. Apenas pelo meu silêncio sobre o crime, exijo em troca o seu para minha culpa. Aceita? José saiu do quarto, cego de cólera, de vergonha e de remorso. Que vida sua! Exclamava. Que vida, santo Deus! O padre cumpriu a promessa. O cadáver enterrou-se na capela de São Brás, ao lado das suas vítimas, e todos os do lugar, até mesmo os de casa,
atribuíram a morte de Quitéria ao espírito maligno que se lhe havia metido no corpo. O vigário confirmava esses boatos e continuava a pastorar tranquilamente o seu rebanho, sempre tido por um homem de muita santidade e de grandes virtudes teologais. Os devotos continuaram a trazer-lhe de muitas léguas de distância os melhores bácoros, galinhas e perus dos seus cercados. Página 57. Em breve, as coisas voltavam a todas aos eixos. José entregou a fazenda a Domingas e mais 3 pretos velhos, que alforriou logo, e, acompanhado de resto da escravatura, seguiu para a cidade de São Luís, no propósito de liquidar seus bens e recolher-se à pátria com o filho. A mãe de Raimundo conseguiu enfim descansar. São Brás criou a sua lenda e foi aos poucos ganhando fama de amaldiçoada. Entretanto, o pequeno, quando chegou à casa do tio, na capital, estava, como facilmente se pode julgar, com a pele sobre os ossos. A falta de cuidados espalhara-lhe na carinha opada uma expressão triste de moléstia. Quase que não conseguia abrir os olhos. Todo ele era maltrato e fraqueza. Tinha o estômago muito sujo, a língua saburrenta, o corpo a afinar-se de reumatismo, a tosse convulsa, o sangue predisposto à anemia escrofulosa. Apesar do instinto materno que a tudo resiste e vence, a pobre escrava não podia olhar nunca pelo filho. Lá estava Quitéria para desviá-la dele, para cortar-lhe as carícias a chicotes. Tanto assim que quando José lhe anunciou que Raimundo ia para a casa do tio na cidade, a infeliz abençoou com lágrimas desesperadas aquela separação. Todavia, o desgraçadinho foi encontrar em Mariana, cunhada de seu pai, a mais carinhosa e terna das protetoras. A boa senhora, como sabia que o marido pouco que tinha devia à generosidade do irmão, julgou-se logo obrigada a servir de mãe ao filho deste. Ana Rosa, o único fruto do seu casamento, ainda não era nascida nesse tempo, de sorte que as premissas da sua maternidade pertenceram ao pupilo. Dentro de pouco, no agasalho carinhoso daquelas asas de mãe, Raimundo, de feio que era, tornou-se uma criança forte, sã e bonita. Foi então que Ana Rosa veio ao mundo, a princípio muito fraquinha e quase sem dar acordo de si. Manuel andava aflito, com medo de perdê-la, que luta os 3 primeiros meses de sua vida. Parecia morrer a todo instante, coitadinha. Ninguém dormia na casa. O negociante chorava como um perdido, enquanto a mulher fazia promessas aos santos da sua devoção. Foi por isso que a menina mais tarde se recordara agradavelmente do anjo da Verônica nas procissões da Quaresma. E ao lado de Mariana, que noite e dia velava o berço da filhinha enferma, estava um mundico, o outro filho, que este também a chamava de mãe, e já se não lembrava da verdadeira, da preta que o trouxera nas entranhas. A menina salvou-se graças aos bons serviços de um médico que chegara havia pouco da Universidade de Montpellier, Dr. Jalfret, e a partir daí Manuel não quis saber de outro facultativo em sua casa. Por essa época, mais ou menos, chegava do Rosário a notícia de haver Dona Quitéria sucumbido a uma congestão cerebral. Deu-lhe de repente, explicava o correio, com o seu saco de couro às costas. Foi obra do sujo, credo. E pouco depois, José Pedro da Silva, todo coberto de luto, muito encamecido e desfeito, vinha liquidar os seus negócios e partir para Portugal. Manuel estimava-o deveras e sentia-se de vê-lo naquele estado. Aprontou-se tudo para a viagem. José recolheu-se a última noite em casa do irmão, mas não pôde pregar olho, estava excitado, e a lembrança dos terríveis sucessos que ultimamente se haviam dado com ele nunca apoquentara tanto. Levantou-se e começou a passear no quarto, a falar sozinho, nervoso, delirante, vendo surgir espectros de todos os lados. Pelas 4 horas da madrugada, Manuel, impressionado, porque de todas as vezes que acordava, via luz no quarto do hóspede e ouvia-lhe o som dos passos trôpegos e vacilantes, e sentia-lhe os gemidos abafados
vozear frouxo e doloroso. Não se pôde ter e levantou-se. Terá alguma coisa, José? Pensou ele, embrulhando-se no lençol. E tomando aquela direção, a porta achava-se apenas no trinco, abriu-a devagar e entrou. O viúvo, ao sentir alguém, voltou-se assombrado, e dando com o fantasma que lhe invadia a alcova, recuou de braços erguidos entre gritos de terror. Manuel correu sobre ele, mas antes que se desse a conhecer, já o assassino de Quitéria havia caído desamparadamente no chão. Fez-se logo um grande motim por toda a casa, que era nesse tempo no Caminho Grande, e na qual os caixeiros do negociante ainda não moravam com o patrão. A boa Mariana acudiu pronta, cheia de rezo, cheia de zelo, um escaldapés depressa, dizia, apalpando os contraídos e volumosos pés do cunhado. Tisanas, mesinhas de toda a espécie foram lembradas. Pôs-se em campo a medicina doméstica, daí a uma hora o desfalecido voltava a si, mas não pôde erguer-se, ficara muito prostrado. A síncope sobreveio-lhe com uma febre violenta que durou até a noite, quando chegou, afinal, o Jalfrete. Era uma febre gástrica, explicou este, e mais que a moléstia requeria certo cuidado. Muito sossego de espírito, nada de bulha, principalmente. José, malgrado a recomendação do médico, quis ver o filho. Abraçou-o soluçando, disse que estava para morrer e, no outro dia, ainda de cama, perfilhou-o e pediu um tabelião, fez testamento. Chorando, chamou Manuel para seu lado. Meu irmão, recomendo-lhe, se eu for desta, o que é possível, remete-me logo pequeno para a casa do Peixoto em Lisboa. Terminou dizendo que queria, com muito saber, que o metessem num colégio de primeira sorte. Ficava ali bastante dinheiro. Não tivessem pena de gastar com seu filho, que lhes dessem o melhor e dos mais finos. Estas coisas fizeram-no piorar, já todos o choravam como morto. E pelos dias de mais ricos, quando José delirava da febre, apareceu em casa do Manuel, o pároco do Rosário. Vinha muito solícito saber do estado do seu amigo José, do seu irmão, dizia ele com uma grande piedade. E daí não abandonava a casa, prestava-se a um tudo, serviçal, discreto, às vezes choramingando porque lhe vedavam a entrada no quarto do enfermo. Manuel e Mariana não se furtavam de apreciar aquela solicitude do bom padre, o interesse com que ele chegava todos os dias para pedir notícias do amigo. Dispensavam-lhe um grande acolhimento, achavam-no meigo, jeitoso e simpático. É um santo homem, dizia Manuel convencido. Mariana confirmava, acrescentando em voz baixa. Por adulação não é, coitado. Todos sabem que o padre Diogo não precisa de migalhas. É remediado de fortuna, pois não? Mas olhe que sabe aplicar bem o que possui. Seguia-se uma longa resenha dos episódios louváveis da vida do santo vigário, citavam-se rasgos de abnegação, boas esmolas a criaturas desamparadas, perdões de ofensas, graves provas de amizade e provas de desinteresse. Um santo, um verdadeiro santo. E assim foi o padre Diogo tomando pé em casa de Manuel e fazendo-se todo de lá. Já contavam que ele ia para padrinho de Ana Rosa. Esperavam-no todas as tardes com café e à noite, nos serões da família. Marido e mulher não perdiam a ocasião de contar as boas pilhérias do senhor vigário, glorificar-lhe as virtudes religiosas e recomendá-lo às visitas, como um excelente amigo e magnífico protetor. Um dia em que ele, como sempre, cheio de solicitude, perguntava pelo seu doente, disseram-lhe que José estava livre de maior perigo e que o restabelecimento seria completo com a viagem à Europa. Diogo sorriu, aparentemente satisfeito, mas se alguém lhe pudesse ouvir o que resmungava ao descer as escadas, ter-se admirado de ouvir estas outras frases. De ouvir estas e outras frases. Diabo, querem ver que ainda não se vai desto maldito? E eu que já o tinha por despachado. No dia seguinte, dizia o velhaco ao futuro compadre: bom, agora que o nosso homem está livre de perigo,
Posso ir mais sossegado para minha paróquia, já não vou sem tempo. E despediu-se todo, boas palavras e sorrisos angélicos, acompanhado pelas bênçãos da família. Página 61. Senhor vigário, gritou-lhe Mariana do patamar da escada. Não faça agora como os médicos que só aparecem com as moléstias. Seja cá de casa. Venha de vez em quando, padre, acrescentou Manuel. Apareça. Diogo prometeu vagamente nesse mesmo dia atravessou o Boqueirão em demanda da sua freguesia. Essa noite, nas salas de Manuel, só se conversou sobre as boas qualidades e os bons precedentes do estimado cura do Rosário. José, com geral contentamento dos de casa, convalescia prodigiosamente. Manuel e Mariana cercavam-no de afagos, desejosos por fazê-lo esquecer a imprudência da madrugada fatal, o que supunham fosse o único motivo da moléstia. Daí, a coisa de um mês, o convalescente resolveu tornar à fazenda, a despeito das instâncias contrárias da cunhada e dos conselhos do irmão. Que vais lá fazer, homem de Deus? Perguntava este. Se era por causa da Domingas, que diabo fizesse-a vir? O melhor, porém, segundo a sua fraca opinião, seria deixá-la lá onde estava, uma preta da roça que nunca saiu do mato. Não, não era isso, respondia o outro. Mas não iria para a terra sem ter dado uma vista de olhos ao Rosário. Ao menos não vai só, José. Eu posso acompanhar-te. José agradeceu, que já estava perfeitamente bem, e, em caso de necessidade, podia contar com os canoeiros, que eram dos seus homens. E dizia as inúmeras viagens que tinha feito até ali. Contava episódios a respeito do Boqueirão, e que se deixassem disso, não estivessem a fazer daquela viagem um bicho de 7 cabeças. Haviam de ver que nunca no fim do mês estava ele de velas para Lisboa. Partiu. A viagem correu-lhe estúpida, como de costume naquele tempo, e que o Maranhão ainda não tinha vapores. Demais, a sua fazenda era longe, muito dentro, a 5 léguas da vila. Urgia, por conseguinte, demorar-se em algumas horas antes de internar-se no mato, comer, beber, tratar dos animais, arranjar condução e fazer a matalotagem. Os poucos familiarizados com tais caminhos tomam sempre por precaução um pajem. É este o nome que ali romanticamente se dá ao guia, e o pajem menos serve para guiar o viajante, que a estrada é boa, do que para lhe afugentar o terror dos mocambos, das onças e cobras de que falam com assombro os moradores do lugar. Não é tão infundado aquele terror. O sertão da província está cheio de mocambeiros, onde vivem os escravos fugidos com suas mulheres e seus filhos, formando uma grande família de malfeitores. Esses desgraçados, quando não podem ou não querem viver da caça, que é por lá muito abundante, de fácil venda na vila, lançam-se à rapinagem e atacam na estrada os viajantes, travando-se às vezes entre uns e outros verdadeiras guerrilhas em que ficam por terra muitas vítimas. José da Silva comprou na vila o que lhe convinha e seguiu, sem pajem, para a fazenda. Ele conhecia perfeitamente essas paragens, e quantas recordações não lhe despertavam aquelas carnaubeiras solitárias, aqueles pindovais ermos e silenciosos, e aqueles trêmulos horizontes de verdura. Quantas vezes, conseguindo uma paca ou um veado, não atravessou ele a galope aqueles barrancos perigosos que se perdiam na estrada. Pungia-lhe agora em deixar tudo isso, abandonar o encanto selvagem das florestas brasileiras. O europeu sentia-se americano, familiar às vozes misteriosas daqueles caetés sempre verdejantes, habituado à companhia austera daquelas árvores seculares, às cestas preguiçosas da fazenda, ao viver amplo da roça, descalço, peito nu,
a rede embalada pela viração cheirosa das matas, o sono vigiado por escravos, e tinha de deixar tudo isso. Para que, para que negar? Havia de custar-lhe muito, considerou ele, fazendo estacar o seu animal. Havia andado 4 léguas e precisava comer alguma coisa. Página 63. No interior do Maranhão, o viajante de ordinário pousa e come nas fazendas que vai encontrando pelo caminho, tanto que todas elas, contando já com isso, têm sempre cômodos especiais destinados exclusivamente aos hóspedes adventícios. Mas com José da Silva, que, aliás, muitas e muitas vezes pernoitara em diversas, conhecido de perto a hospitalidade dos seus vizinhos, a coisa mudava agora de figura. Não queria, de forma alguma, suportar a companhia de ninguém. Receava que o interrogassem sobre a morte da mulher. Preferiu, pois, jantar mesmo ao relento e a seguir logo sua viagem. Não obstante, ia já escurecendo. As cigarras estridulavam em coro. Ouvia-se o lamentoso piar das rolas que se aninhavam para dormir. Toda a natureza se embuçava em sombras bocejando. Anoitecia lentamente. Então José da Silva sentiu mais negra por dentro a sua viuvez. Sentia um grande desejo de chegar a casa, mas queria encontrar uma boa mesa, onde comesse e bebesse à vontade, como dantes. Queria a sua cama larga, de casados, o seu cachimbo ou o seu traje de casa. Oh, nada disso encontraria. O quarto em que ele durante tantos anos dormira feliz devia ser àquela hora um ermo pavoroso. A cozinha devia estar gelada, os armários vazios, a horta murcha, os potes secos, o leito sem mulher. Que desconsolo! Apesar de tudo, sentia fundas saudades da esposa. Como o homem precisa de família! Lamentava ele no isolamento. Padre, aquele maldito padre, e daí, quem sabe, se eu perdoasse, ela talvez me arrependesse e viesse ainda dar uma boa companheira, virtuosa e dócil, mas ele, oh, nunca, ele existiria. A dúvida continuava na mesma. Só ele é que eu devia ter matado. E depois de refletir um instante, não, antes assim foi melhor. Esta conclusão arrancada só pelo seu espírito religioso foi seguida de um movimento rápido de esporas. O cavalo disparou. Fez-se então um correr vertiginoso, em que José, todo vergado sobre a sela, parecia dormir na cadeia do galope, mas de súbito contraiu as rédeas e o animal estancou. O cavaleiro torceu a cabeça, coxeando, a mão atrás da orelha. Vinha de longe uma toada estranha, de vozes sussurrantes e um confuso tropel de cavalgaduras. A noite exalava da floresta, sentiam-se ainda as derradeiras claridades do dia e já também um crescente acumular de sombras. A lua erguia-se brilhando, com a altivez de um novo monarca, que inspeciona os seus domínios, e o céu ainda estava todo ensanguentado da púrpura do último sol, que fugia no horizonte trêmulo como um rei expulso e envergonhado. José da Silva, entregue todos os seus tormentos, assistia sem apreciar ao espetáculo maravilhoso de um crepúsculo de verão no extremo norte do Brasil. O sol descambava no ocaso, retocando de tons quentes. Página 64. Do último sol, que fugia no horizonte trêmulo como um rei expulso e envergonhado. José da Silva, entregue todos os seus tormentos, assistia sem apreciar ao espetáculo maravilhoso de um crepúsculo de verão no extremo norte do Brasil. O sol descambava no ocaso, retocando de tons quentes,
e vigorosos, com a minuciosidade de um pintor flamengo, tudo aquilo que o cercava. Desse lado, montes e vales tinham orlas de ouro. Era tudo vermelho e esfogueado. Ao passo que, do ponto contrário, lhe opunha o luar, o doce contraste da sua luz argentina e fresca, debuxando contra o horizonte o trêmulo e duvidoso perfil das carnaubeiras e dos pindovais. Destas bandas no conflito boreal, daquelas duas luzes inimigas, um grupo mal definido e rumoroso agitava-se e crescia progressivamente. Era uma caravana de ciganos que se aproximava. Vinha lentamente com o passo frouxo de uma boiada. Na solidão tristonha e sombria da floresta, iam-se pouco a pouco distinguindo vozes de tons diversos e acentuavam-se grupos de homens, mulheres e crianças de todas as cores e de todas as idades, cavalgando magníficos animais. Uns cantavam ao embalo monótono da besta, outros tocavam viola, esta acalentava o filho, aquela repetia as modas que lhe ensinara a gajoa. Viam-se moços de calça cinzenta, cabelos grandes e o ar indolente, o cachimbo ao canto da boca. O olhar vago e cheio de volúpia, ao lado de raparigas fortes queimadas do sol, com as melenas muito negras e lisas escorrendo sobre a opulência das espáduas, tentavam-se à moda das odaliscas em volumosas trouxas que serviam a um tempo de alforje de sela. Algumas delas traziam filhos ao colo ou na garupa do cavalo. E lenta e pesadamente a caravana dos ciganos se aproximava. José escondeu-se no mato para ver passar. Com certeza vinha enxotada de alguma fazenda, porque o chefe, um velho membrudo, de grandes barbas brancas, olhos cor de fumo, cavados e sombrios, mas irrequietos e vivos, erguia de vez em quando o braço e ameaçava o poente. Jacarés te piquem, diabo, atravessado tu sejas na boca de um bacamarte. E a voz rouca e profunda do ancião perdia-se na floresta. Meio deitada nas pernas dele, cingindo-lhe a cintura, uma mulher bela, o colo nu e fresco, a garganta lisa e carnuda, procurava, com o olhar muito mole de uma ternura úmida e escrava, diminuir-lhe a cólera. E a caravana, iluminada pelos últimos raios da claridade poente, foi passando. E a pouco e pouco o sussurrar das vozes foi se perdendo no tristonho murmúrio das matas, como no horizonte se perdia a última réstia de luz vermelha. Em breve tudo recaiu no silêncio primitivo, e a lua do alto baldeava com a sua luz misteriosa e triste a solidão das clareiras. José ficou imóvel, pensativo, perdido num desgosto invencível. O espetáculo daquele velho boêmio abraçado a uma mulher bonita e, sem dúvida, fiel, mordia-o por dentro com o dente mais agudo da inveja. Aquele um vagabundo, um miserável sem lar, sem dinheiro, sem mocidade ao menos, tinha, contudo, esta vida uma fêmea que o carinhava e erguia-o como um escrava, e seguia, como escrava, ao passo que ele ali no meio do campo, desacompanhado, inteiramente esquecido, chorava porque lhe arrancavam tudo, tudo, a casa, a mulher e a felicidade. E depois, pela associação natural das ideias, punha-se a lembrar do rosto pálido de Diogo, a despeito do ódio que lhe votava, achava-o bonito, com o seu cabelo todo anelado, o sorriso terno e piedoso, olhos e lábios de uma expressão sensual e ao mesmo tempo religiosa. Este contraste devia, por força, agradar as mulheres, vencê-las pelo mistério, pelo incognoscível, e chorava, chorava cada vez mais. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom?
A gente recomeça da página 66 e chorava cada vez mais, tá? A gente recomeça daí na próxima leitura, tá? Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus, tá? Deixe seu like, seu comentário, tá? Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Continuação da leitura do Aloísio Azevedo, autor O Mulato. Título do livro, página 66, tá? Continuação da leitura. Como eles se amariam! Quanto prazer não teriam desfrutado! Instintivamente comparava-se ao padre e, cheio de raiva, de inveja, reconhecia-se inferior. De repente veio-lhe esta ideia: e se eu o matasse? Repeliu-a logo, sem querer nem ao menos escutá-la. Mas a ideia não ia, não ia e agarrava-se-lhe ao cérebro com uma obstinação de parasita. Então vieram-lhe lembranças sob uma reminiscência lúcida e saudosa. Página 66. O seu casamento, os sobressaltos felizes do noivado, o namoro de Quitéria. Tudo isso nunca lhe pareceu tão bom, tão apetecível como naquele momento. Agora descobria na mulher virtudes e belas, qualidades para as quais nunca tentara antes. Seria eu o culpado de tudo? Não teria cumprido com os meus deveres de bom esposo? Seriam insuficientes os meus carinhos? Interrogava-se ele a própria consciência. Esta respondia, opondo-lhe dúvidas que valiam acusações. Ele defendia-se, explicava os fatos, citava provas em seu favor, lembrava a sua dedicação e a sua amizade pela defunta, mas a maldita seringueira não se incomodava e não aceitava razões, e José abriu a chorar como um perdido. Surpreendeu-se neste estado, quis fugir de si mesmo e cravou as esporas no cavalo. Correu muito a rédea solta, como se fugira perseguido pela própria sombra. E se eu o matasse? Era a maldita ideia que vinha de novo à superfície dos seus pensamentos. Não, não. E ele a repelia de novo, empurrando-o para o fundo da sua imaginação, como o assassino que repele no mar o cadáver da sua vítima. Ela mergulhava com o impulso, mas logo reaparecia boiando. E se eu o matasse? Não, não, exclamou, desferindo um grito no silêncio da floresta. Já basta outra. E assanhavam-se-lhe os remorsos. Nesse momento, uma nuvem escondera a lua. Espectros surgiam no caminho. José suave tremia sobre a sela. O mais leve mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos. No entanto, corria. Pouco lhe faltava já para chegar à fazenda, muito pouco, uma miserável distância. E contudo, mais lhe custava esse pouco do que todo o resto da viagem. Fechou os olhos e deixou que o cavalo corresse à toa, galopando ruidosamente na terra úmida de orvalho. Ele ofegava, acossado por fantasmas. Via a sua vítima, com a boca muito aberta, os olhos convulsos, a falar-lhe coisas estranhas numa voz de moribunda, a língua de fora enorme e negra, entre gorgolhões de sangue. E via também surgir aquele padre infame, bater-lhe no ombro, apresentar-se-lhe sorrindo, um alvitre, propor uma condição e passar logo a ameaça brutal. Tenho-te na mão, assassino. Se quiseres punir-me, entrego-te à justiça. E José gritou, como doido, soluçando, e eu aceitei. Diabo, eu aceitei. Nisto o cavalo acuou. Um vulto negro agitou-se por trás do tronco de um engazeiro, e uma bala, seguida pela detonação de um tiro, varou o peito de José da Silva. Os negros de São Brás vieram aparecer lá o animal às soltas, e todo salpicado de sangue. Tinha ouvido um tiro para as bandas da estrada. Correram todos nessa direção à procura da vítima. Foi Domingas quem a descobriu e, num delírio, precipitou-se contra o cadáver, a beijar-lhe as mãos e as faces. Meu senhor, meu querido, meus amores, exclamava ela, a soluçar convulsivamente. Página 68.
Mas, tomada de uma ideia súbita, ergueu-se e gritou, apontando vagamente para o lado da vila: foi ele, não foi outro, foi aquele malvado, foi aquele padre do diabo. E pôs-se a rir e a dançar, batendo palmas e cantando. Era a loucura que voltava. O crime foi atribuído aos mocambeiros e o corpo de José da Silva enterrado junto à sepultura da mulher ao lado da capela, que principiava a desmoronar com a míngua dos antigos cuidados. A fazenda aos poucos se converteu em tapera, e lendas e superstições de todo gênero se inventaram para explicar-lhe o abandono. O vigário do lugar, pessoa suspeita e criteriosa, nem só confirmava o que diziam, como aconselhava que não fossem lá. Aquilo eram terras amaldiçoadas. Anos depois, contavam que nas ruínas de São Brás vivia uma preta feiticeira que por alta noite saía pelos campos a imitar o canto da mãe da lua. Ninguém se animava a passar por perto dali, e o caminheiro, descuidado, que se perdesse em tais paragens, via percorrer o cemitério, a cantar e a rodar, um vulto alto e magro de mulher, coberto de andrajos. A morte inesperada de José causou grande abalo no irmão, e ainda mais em Mariana. Raimundo era muito criança, não a compreendeu. Por esse tempo teria ele 5 anos, se tanto. Vestiram-no de sarja preta e disseram-lhe que estava de luto pelo pai. Manuel tratou do inventário, recebeu o que lhe coube e mais a mulher na herança. Depositou no recém-criado banco da província o que pertencia ao órfão. E apesar das vantagens que propôs para vender ou arrendar a fazenda de São Brás, ninguém a quis. Isto feito, escreveu logo para Lisboa, pedindo esclarecimentos à Casa Peixoto, Costa e Cia. E uma vez bem informado no que desejava, remeteu o sobrinho para um colégio daquela cidade. Muito custou à bondosa Mariana separar-se de Raimundo. Doía aquele coração amoroso ver expatriar-se assim tão sem mãe. Uma pobre criança de 5 anos.